Olá, nesta edição primeira do ano de 2018, eles aqui com uma entrevista muito poderosa. Acredito que será de muito interesse das pessoas que trabalham com as questões de direitos humanos e também as pessoas que traçam políticas sociais tomar conhecimento deste nosso entrevistado e o que ele faz na nossa sociedade. Hoje a nossa entrevista é com o professor Tomás Ferreira Jensen. Ele é um economista e faz parte do Conselho Consultivo da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Para nós é uma grande honra entrevistá-lo. Muito obrigada por ter nos acolhido aqui. É um prazer dar essa entrevista. Cumprimento os nossos espectadores. Muito grata, então vamos lá. Eu creio que o mais importante, assim, darmos um enfoque, será a importância do relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos do ano de 2017, que foi lançado. Inclusive, tive a honra de receber o convite para o lançamento. Mas vamos pensar um pouco, assim, conhecer um pouco mais esse professor Tomás, esse economista que aqui, tão jovem, está ao nosso lado. Professor Tomás, o senhor decidiu a ser economista como uma atuação mais em área sociopolítica, né? Normalmente o pessoal faz a área de economia com vistas tributária, econômica. E o que foi que o levou esse objetivo mais pessoal de dirigir-se a um outro campo da economia? Eu procurei economia porque é um curso bastante eclético e amplo, né? Tem história, sociologia, né? Também tem estatística, que eu acho importante. Então, procurando, né, curso de graduação, achei que a economia seria um curso amplo, que eventualmente depois me permitia aprofundar em alguma outra área, né? Então, eu fiz o curso de economia na USP e foi bom, foi uma boa experiência. Depois também fui para a Unicamp, estudar economia, estudar desenvolvimento econômico, lá no Instituto de Economia da Unicamp. E minha trajetória profissional sempre foi fora dos marcos tradicionais da economia, né? Nunca trabalhei em banco, mas sempre trabalhei com assessoria econômica e nos últimos 10 anos com assessoria ao movimento sindical. O que é interessante que eu observei no seu currículo, que ainda não é o currículo Lattes, né? O senhor, embora a sua juventude, é extenso o seu currículo, como o senhor teve participações engajadas, tanto em áreas sociais, sindicais e literárias, né? E, aliás, o seu trabalho na área literária com bastante notáveis aí do campo sociopolítico. Como é que foi que se deu esse seu envolvimento com este povo todo, esse seu ativismo social? O senhor pode contar assim como é essa riqueza toda, porque participou tanto desse mundo sociopolítico? Que escolha foi essa? Acho que eu tenho um compromisso com transformar o Brasil, né? Transformar a América Latina, e isso foi se aprofundando, já veio de casa e tudo, influências da minha mãe. E na faculdade participei do centro acadêmico, né? Lá fiz bons amigos que caminho com eles até hoje. E também tem uma proximidade com a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, e essa é a referência de muitos dos trabalhos que eu desenvolvi, né? Entre eles, por exemplo, talvez esse livro que você esteja mencionando, né? Chamou Utopia Urgente, que eu organizei junto com o Frei Beto, em homenagem ao Frei Carlos Josafá. E vários outros projetos, né, de movimentos de juventude que a gente fez juntos, e até hoje a gente continua nessa linha, né? Hoje quem defende direitos humanos no Brasil tem que assumir um compromisso muito radical, né? E eu acredito que esse compromisso cristão e da teologia da libertação aprofunda e ajuda aí nessa radicalidade. O que o levou a também atuar como professor, talvez eu acho que coordenador de alguma disciplina no DIEESE? O que tem o DIEESE a ver com a sua carreira profissional, digamos assim? Eu trabalho no DIEESE há 10 anos, eu sou assessor técnico do movimento sindical e mais recentemente tenho trabalhado em educação sindical, processos formativos com sindicatos, através da escola DIEESE de Ciências do Trabalho.
né? É o meu trabalho, onde eu estou empregado. Eu verifiquei há pouco aqui na divulgação que há também pós-graduação, graduação. Quer falar um pouco sobre esses cursos? Sim, a Escola diese tem uma graduação em Ciências do Trabalho, é um bacharelado, um curso único no Brasil, né, que foi criado aqui pelo diese, é o curso que deu origem à escola do diese, é um curso de 3 anos, presencial, e a abordagem, o objetivo desse curso é formar pessoas em mundo do trabalho. Então são pessoas que se especializam em relações de trabalho, né, e não só nos aspectos econômicos, mas sociológicos, jurídicos, né, e na verdade é uma formação para quem vai se dedicar a trabalhar com o movimento sindical, dirigentes sindicais, assessores, né, e a partir desse bacharelado nós criamos a pós-graduação em Economia e Trabalho, né, que também é um curso presencial. A escola e os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação, inclusive com boa avaliação, né, e nós já estamos aí na 4ª turma, né, de ambos os cursos acontecendo. A pós-graduação em quanto tempo? A pós-graduação dura 1 ano e meio, mais ou menos. Ok. Bom, atualmente, e que nos motivou a encontrá-lo, o senhor faz parte do conselho, né, da diretoria da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Então, pode explicar para quem não sabe quais são os objetivos da rede social, o que o senhor tem a informar sobre digamos assim, uma entidade que congrega tantas outras em nome dos direitos humanos? Eu faço parte do Conselho Consultivo, né, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, que é uma organização que existe há 20 anos, tem sede aqui em São Paulo e uma atuação em toda a América Latina, principalmente no Brasil, né. Nosso foco principal, né, é fazer estudos técnicos, né, sobre, por exemplo, o papel do agronegócio no Brasil, os impactos do agronegócio no Brasil. Nós temos uma assessoria jurídica importante, né, que trabalha junto com movimentos sociais, com lideranças de movimentos sociais que são perseguidos por sua luta a favor dos direitos humanos. E uma vez por ano a gente organiza e publica o relatório sobre direitos humanos no Brasil. A edição de 2017 é a 18ª, né, que foi lançada, é um trabalho ininterrupto, né, então são 18 anos. E essa publicação é uma frente ampla, né, de lutadores pelos direitos humanos do Brasil todo, que se organizam para produzir materiais que dão uma síntese, né, de como é que foi a situação dos direitos humanos no Brasil em cada aspecto. Então vai desde criança, adolescente, até o mundo do trabalho, né, até o avanço do agronegócio, da exploração mineral, né, enfim, temáticas LGBT também estão presentes no relatório já há alguns anos, direitos das mulheres, né, um amplo panorama das violações, infelizmente, né, de direitos humanos no Brasil, e a gente costuma lançar ao redor do Dia dos Direitos Humanos, né, que é em 10 de dezembro, né, e temos uma parceria com o SESC aqui de São Paulo, então os lançamentos são feitos em algumas unidades do SESC, e depois o relatório é lançado em outros lugares do Brasil, né, no Rio de Janeiro, interior do Brasil também, e acaba sendo um documento, né, de registro e provocação, né, denúncia, né, para que se tomem providências para reduzir essas violações. É impressionante a quantidade de páginas, inclusive, percebe-se que foi uma pesquisa bastante intensa de cada grupo de colaboradores, né? E o senhor fez digamos que o prefácio, a apresentação, não é isso também? Na edição desse ano tive a alegria de ser convidado a fazer o prefácio, escrever um prefácio. Muito lindo, por sinal, parabéns, porque ele tem uma profundidade de expertise e ao mesmo tempo tem um lado poético e muito humano. Realmente o senhor esteve bem inspirado e deve utilizá-lo até como uma forma de palestra de tão bonito que ficou, sabe? Está perfeito. Agora, vamos supor assim, se alguém quisesse obter um exemplar deste, qual que seria o procedimento? Entrar em contato com... Então, a gente tem uma edição de exemplares físicos, né, que são publicados em papel. Para ter acesso a esse material, é preciso entrar em contato com a rede social, né, e o nosso endereço na internet é muito fácil,
www.social.org.br. Lá na página, o relatório está disponível em meio digital, né? Mas a pessoa querendo o exemplar físico, aí entra em contato através dos telefones ou dos e-mails que tem lá, e aí se verifica a possibilidade de envio ou de retirada, né? A sede aqui em São Paulo. Agora, quero assim uma pergunta mais voltada ao campo feminino, né? Há um observatório em direitos humanos dentro da própria organização da rede social que também faça uma análise se está sendo cumprido, debatido, enfim, a recomendação 33 da ONU, que é a falta do acesso à justiça para as mulheres. A gente conseguiu fazer 5 audiências públicas, embora uma pesquisa intensa de campo, e percebemos que as mulheres têm muito medo de falar, e acreditamos que esses laboratórios, esses observatórios dentro das entidades seriam bastante úteis, né? Aqui já uma sugestão dentro do plano de ação, para que se incentive, né, as mulheres a fazer a denúncia. Elas têm muito medo, né? Então eu queria assim, saber a sua opinião, e se vocês têm esse observatório, seria interessante essa ideia, sugestão para a rede social. Como nós somos uma rede social, né? Então a gente articula diversos movimentos e inclusive observatórios que tratam especificamente, né, da luta das mulheres. Então a rede social enquanto instituição diretamente não tem nada específico sobre isso, né? A nossa assessoria jurídica, eu acho que até já trabalhou com temas de violação dos direitos das mulheres, mas nós não temos capacidade, né, e inclusive equipe para fazer um trabalho tão dedicado. Agora, várias organizações de direitos das mulheres fazem parte, estão em contato, né, e participam dessa rede que nós articulamos há muitos anos, né? A Marcha Mundial das Mulheres, né, outras organizações feministas, e muitas são locais, né? Quer dizer, são, como é a própria origem, por exemplo, da Lei Maria da Penha, né? Sim. Era uma organização local lá do Recife, né, e que ganha projeção por força, né, da liderança da Maria da Penha, que depois então vai virar uma lei, né? E eu acho que a gente tem conseguido grandes avanços nesse ponto, né? Muito recentemente isso ganhou uma dimensão mundial, né, com o que está acontecendo das denúncias lá em Hollywood, né? Essa última entrega do Prêmio Globo de Ouro foi praticamente um protesto contra o assédio sexual, né, naquele ambiente de trabalho, de televisão, de cinema, né? E isso dá projeção para todas as mulheres que estão denunciando isso em vários aspectos da sua vida, né, em vários lugares do mundo. Então, essa é uma temática que foi ganhando dimensão. Um aspecto fundamental que a gente aborda muito no relatório são os direitos da mulher em relação ao próprio corpo, né? Isso envolve o tema de saúde pública do aborto, isso envolve o tema de saúde pública de como se nasce no Brasil, né? O relatório tem pelo menos um artigo por ano que discute uma violação de direitos humanos, que é o excesso de partos feitos de forma cesariana no Brasil. E mortes, né, de crianças também. Então, o Brasil, a gente vive uma situação de muita barbárie, né? Então, infelizmente, o relatório é muito grande, muito extenso, porque as violações são muito grandes, precisam ser denunciadas, e lentamente, né, essa rede social de organizações que nós temos vão conseguindo alguns avanços. A Lei Maria da Penha é um grande avanço, né? As mulheres tratando e provocando o debate sobre aborto, enfrentando os conservadores, né, que hoje detêm muito mais espaço e poder e que têm uma visão muito reacionária em relação a temas como aborto, enfim. Isso tudo a gente vai lentamente caminhando, mas é uma luta grande, temos muito a caminhar. E o que se percebe também, assim, deixando aqui até aproveitando o momento, que é uma questão de direitos humanos, é que as mulheres elas vão ter que encontrar um jeito de ter mais coragem, eu falaria assim, não é? Então, vocês estão mostrando que tem um segmento que está mais na vida familiar, que elas estão tomando a coragem de falar da violência, mas nós temos uma violência estrutural, né, organizacional no país, nós temos essa violência
moral, né, o assédio moral dentro do trabalho, nós temos a violência econômica, né, e a intimidação propriamente dita. Então, por exemplo, tem uma moça que é uma das vitoriosas aí da internet, nesses segmentos modernos de blog, ela diz assim que atualmente os homens, eles ficam muito, mexidos e partem para a violência quando uma mulher demonstra um empoderamento, né? Então ela diz assim que quando a mulher mostra que ela está sendo realizada, que ela está conseguindo alcançar, vencer etapas, ela passa a um cerceamento por perseguições. Então eu achei ela muito corajosa, bem jovem, mas ela bateu na tecla certa, né? Então, assim, é importante que os movimentos que trabalham com as mulheres também trabalhem a questão de que elas percam o medo, ou pelo menos deem a chance de que percam o medo. Ela não é verdade, seu conhecimento. Sem dúvida. Eu tenho uma convicção de que a revolução será feminina, né? E a gente está seguindo esse caminho forte aqui no Brasil, né? Eu acho que um componente importante do golpe acontecido em 2016 tem a ver com o fato de ser uma presidenta mulher, né? Isso acho que ficou muito claro em diversas manifestações, né, de deputados, enfim, de pessoas que se colocavam contra a presidente Dilma. Esse é um aspecto importante, né? Certamente não foi o decisivo, mas contribuiu, né? É uma pena que, mesmo tendo chegado uma presidente mulher, né, ao cargo de presidente da República, a gente não tem um avanço ainda, como deveria ser, da representatividade de mulheres na política, né? Isso, os partidos políticos ainda estão muito aquém, né, com raras exceções. Então a gente tem uma representação baixíssima, né? Não só na Câmara Federal, menos de 10% dos deputados são mulheres, mas também nas bancadas estaduais, né? Municipais. Nós temos um curso aqui no DIESE que trata de igualdade de oportunidades, de participação das mulheres, e no próprio movimento sindical isso ainda é um tema a avançar. Embora no movimento sindical a gente tenha as melhores experiências, por exemplo, em alguns sindicatos, em algumas centrais sindicais já existe a paridade, né? Então você tem 50% de membros da direção são homens, 50% mulheres. Isso vai formando lideranças que depois podem ir eventualmente para a política partidária, eleições, né? Da equidade para a igualdade, né? Que seria mais ou menos assim, né? Agora, em relação às 240 recomendações da ONU, pensando em termos de violações de direitos humanos que os senhores detêm nesse relatório, enfim, o que se percebeu é que as violações contra jornalistas e defensores de direitos humanos, né, os lutadores de direitos sociais, não está havendo um avanço, digamos assim. Parece que é tudo paralisado, né? E esse cumprimento, a menos assim, a visão pública, ele não ocorre, ele é monitorado. Como que o senhor tem a dizer em relação a essas violações? Os jornalistas são, eu acho que, bastante monitorados, né? Tem organizações específicas deles, né, que lidam com perseguições a jornalistas pelo exercício da profissão. Todo ano também divulgam dados, né, de casos de assassinatos, enfim, né? Recentemente tem um caso que eu queria destacar, porque é um jornalista e um ativista muito próximo nosso, que é o Leonardo Sakamoto, né? Ele é muito perseguido no Brasil por ser, há muitos anos, né, uma liderança e uma pessoa que dá voz aos trabalhadores que vivem em situações análogas à escravidão, né? Então ele dirige uma importante organização, que é a Repórter Brasil, que faz denúncias, né, mostrando por que no Brasil ainda hoje existe trabalho análogo à escravidão, né, e quais são as forças que querem manter essa situação e impedir essa divulgação, por exemplo, da lista de empresas que são flagradas, né, com trabalhadores nessa situação. Recentemente se descobriu que o grupo JBS, né, desse bandido, né, Joesley, que está preso inclusive, financiou, né, uma assessoria de imprensa para publicar notícias falsas envolvendo o Leonardo Sakamoto e pagava por isso, né, para que essa outra corporação bandida chamada Google também colocasse lá. Você pesquisava Leonardo Sakamoto, a primeira coisa que vinha era uma notícia falsa em relação ao trabalho do Leonardo Sakamoto. Então esse tipo de coisa, né, é o que a gente procura denunciar. Essas pessoas, Leonardo Sakamoto, né, Frei Henri de Rosier, que morreu recentemente, que foi um ativista importante de direitos humanos aqui no Brasil contra o trabalho escravo,
né, milhares de pessoas é que vão fazer a resistência, né? O outro lado está caindo, inclusive, por esse tipo de agressão que a sociedade já não está mais tolerando. Mas nesse caso, por exemplo, esse monitoramento ele chega até as organizações internacionais também, pontualmente, e o que elas fazem? Os direitos humanos sempre precisaram de redes internacionais, né? Principalmente porque muitas vezes as violações de direitos humanos elas se dão com o apoio do Estado, né? Então o Estado Nacional fecha fronteiras e impede que os próprios nacionais saibam das violações. O caso da ditadura no Brasil é exemplar, né? Se você lê os jornais da época, principalmente dos piores anos de ditadura no Brasil, é como se não tivesse acontecendo nada, não tivesse prisões, torturas, desaparecimentos, né? Isso começou a ter divulgação, inclusive para os brasileiros, quando os brasileiros exilados, né, conseguiam denunciar as torturas fora do Brasil. Um caso exemplar disso é do Frei Tito de Alencar Lima, que fez, ainda na prisão, uma denúncia das torturas que tinha sofrido, e essa denúncia foi publicada pela revista Life dos Estados Unidos, ganhou inclusive um prêmio jornalístico, e a partir dessa notícia publicada nos Estados Unidos é que muitos brasileiros tiveram conhecimento do que estava acontecendo aqui, né? Hoje isso acontece, né? A nossa relação internacional é muito forte, em todos os campos de violações de direitos humanos, e ajudam, né, reforçam as nossas lutas, muitas vezes nos protegem, né, porque a gente sabe que quem viola direitos humanos no Brasil é o grande capital e o Estado, né, especialmente as polícias. Na rede social de Justiça e Direitos Humanos, os senhores também têm assim, alguns estudos sobre a questão de jornalistas, né, porque é uma classe trabalhadora, tem os trabalhadores liberais também, né, os pequenos jornais de bairro, os segmentos, né, como o próprio Espaço Mulher, por exemplo, é um segmento de jornal voltado para as mulheres. Nós temos hoje uma mídia também de internet, né, que é muitos jornalistas, mas que não estão nos grandes conglomerados, digamos assim. E nós temos, né, o acompanhamento, inclusive, das normas de segurança, né, o plano de ação, inclusive, de segurança de jornalistas que as Nações Unidas está divulgando, né? E o que se vê ultimamente, e com bastante repercussão, são os fatos de a grande mídia dar força para aqueles jornalistas que também de grandes grupos, né, estão sofrendo assédio processual ou judicial. O que o senhor tem a dizer, então, a respeito desse assédio processual e judicial que está acontecendo contra os grandes grupos, mas que, obviamente, ainda está em silêncio o que estão fazendo com os microempreendimentos de jornalismo, né, que também tem o direito à liberdade de expressão, não é verdade? No relatório de direitos humanos, a gente aborda o problema da imprensa no Brasil, né, sob dois aspectos. Primeiro, no estrutural, né? O Brasil é um país que tem alta concentração de poder econômico em grupos de mídia, né? Então precisa democratizar a própria estrutura de produção de conhecimento em termos de mídia eletrônica, rádios e tudo. Tem o problema da concessão de estações de rádio, de televisão, né, que está submetido a lógicas de interesses políticos, enfim. Então esse problema é muito abordado, né? A necessidade da democratização dos meios de comunicação. Outra coisa são as condições de trabalho dos jornalistas, né? Tem tido demissões em massa das redações nos últimos 5 anos, né? Então, e os que ficam têm contratos precarizados, inclusive dentro dessa nova lógica da reforma trabalhista, né? Então, o jornalista, o trabalhador jornalista, ele passa por uma situação difícil, primeiro porque, né, são poucos grandes grupos de mídia e com condições de impor relações de trabalho muito precarizadas, né? Então o exercício da profissão muitas vezes fica cerceado, além do que muitas vezes a liberdade de expressão ela não é entendida, né, por outros atores sociais que se sentem atingidos e os perseguem, né? Então o que nós tratamos no relatório basicamente essas duas dimensões, né? Democratização da mídia e condições de trabalho dos jornalistas. Isso vale para todos, né? Da Globo até um jornal de bairro. Neste caso, quem quer saber mais também pode procurar a rede, trazer seus depoimentos, suas provas que podem contribuir para o próximo relatório. É isso? Sim, nesse campo da democratização
da mídia e tudo, a gente tem parceria com algumas organizações, né, que monitoram, que atuam nesse tema, e normalmente são essas organizações que contribuem para o relatório. Muito bom, excelente. Então tá aí uma dica também para, né, estamos tendo algumas mulheres aí com problemas bastante graves, principalmente com quem está trabalhando a informação na internet, e vamos estimulá-las e quem sabe fazer até algum evento, alguma coisa junto com os senhores, com esses outros grupos de apoio aos jornalistas, para que olhem também esses microinvestimentos e a liberdade de expressão dessas mulheres também e homens, né? Bom, eu aprendi muito com o senhor, sinceramente, e o senhor mostrou um universo extraordinário, né? Tanto da rede social quanto aqui do DIEESE, né, que talvez muitas pessoas não saibam da qualidade da formação de bacharel e pós, né, e principalmente o senhor, assim, trouxe uma visão muito encantadora, né, sendo jovem, o senhor mostrou um universo que até agora, pelo menos nós, em termos de espaço mulher e espaço homem, não tínhamos trazido aos nossos internautas, né. Nós temos muito a agradecer ao senhor, tá, e parabenizá-lo, né, por essa organização de trabalho e militância, para todos os colaboradores e colaboradoras da rede social. É uma honra estar aqui na sua presença e ter recebido o convite deles para entrevistá-lo. Tá? Se puder encerrar para nós, o que cada uma pessoa brasileira deve sentir e agir para um país melhor hoje, num futuro bem breve? Não se deixar abater, né, pela crise que a gente está vivendo, né, se mobilizar, se juntar a outras pessoas no seu bairro, né, procurar movimentos que têm afinidade, procurar sindicatos do seu trabalho. Né, a gente vai precisar de uma saída coletiva, né, para um problema muito grande que a gente vive. Então o trabalho da rede social é esse, né, de mobilizar essas frentes amplas de pessoas que querem se engajar em processos de transformação do Brasil, de superação das violações de direitos humanos. E pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos a gente agradece a oportunidade de divulgar, né, o nosso relatório, o nosso trabalho, e todos têm acesso através da internet aos nossos contatos, né, e à nossa assessoria jurídica. Repetindo mais uma vez o site www.social.org.br. Muito bem. Então eu agradeço mais uma vez, tá, as suas despedidas, em seguida eu já vou fazer o encerramento. Agradecemos a atenção, né, de quem ficou com a gente aqui. Visitem o nosso site, conheçam o relatório, as edições desse ano e as anteriores também, e não percam a esperança. Muito obrigada, então, mais uma vez, queridos e queridas amigos e amigas. Estamos encerrando esta edição e acredito que foi interessante essa nova visão de direitos humanos, né, que está aí há 20 anos, mas que nós tivemos a primeira oportunidade, né, e assim até mesmo o carinho deles para que a gente também fizesse parte na divulgação. Muito obrigada, um feliz ano 2018, né, nessa nossa primeira edição aqui, e até a próxima.